E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá, a aula de filosofia hoje será dividida em duas partes. Nós vamos falar sobre um tema bem específico, bem claro e bem gostoso, que são as formas de crença. Ou seja, falaremos não somente sobre religiões específicas, mas sobre formas de crer em determinadas coisas. Seja na ciência, seja na religião, em tantas outras coisas aí. Ok? Vamos lá. A gente parte do princípio do quê? De onde se enquadra a filosofia dentro desse modo de pensamento. Então nós temos duas vertentes que muitas vezes se colidem, se enfrentam, que é a ciência e a religião. Quando eu falo sobre ciência, eu falo sobre crer em algo racional. Todavia, quando eu falo sobre religião, eu digo sobre crer em algo sobrenatural, algo que transcende, ou seja, que vai além da materialidade das coisas. Onde que a filosofia se enquadra? Entre essas duas definições, entre ciência e religião. E de que maneira a filosofia age como intermediador entre as duas partes, mediando as relações, questões que a ciência e a religião não resolvem, a filosofia abre um debate sobre essas questões. Então aqui nós encontramos a posição da filosofia diante desses temas, certo? Tanto para acreditar na ciência, quanto para acreditar na religião, é necessário então embasarmos em uma crença. Tem muitos aspectos científicos que eles não são comprovados. Eles baseiam a partir do princípio da crença. Mas para eu acreditar em algo, é necessário uma palavrinha que é muito importante, que é o termo fé. E isso é muito encontrado quando falamos sobre religião, uma vez que acredita-se no sobrenatural, em algo que eu não posso provar. Um versículo bíblico, para aqueles que são cristãos e relacionam isso daí com a Bíblia, é Hebreus, tá? No livro de Hebreus, capítulo 11, que fala: ora, a fé é o firme fundamento de crer naquilo que eu não posso ver, naquilo que eu não posso provar a existência. Beleza? Vamos lá. Diante desse cenário, a gente tem que retomar agora os pensamentos dos filósofos gregos. O que é o mito? Vamos dizer que os mitos eles foram as primeiras religiões, os primeiros modos de crença da humanidade. O mito eles eram utilizados para explicar a origem de todas as coisas, o que nós chamamos de cosmogonia, a explicação da origem do universo. Todavia, esse mito ele era transpassado para a população grega antiga através de deuses. Então você tem Zeus, você tem Hades, você tem Poseidon. Era uma sociedade politeísta, acreditava numa pluralidade em vários deuses, ok? Sócrates, um dos precursores da filosofia, ele vai ser advertido e morto por conta de não acreditar nesses deuses e por perverter a imagem dos jovens sobre esses deuses. Ele falava para os jovens também não acreditarem, simplesmente buscarem a razão, buscarem na filosofia as suas certezas, ok? Outro exemplo é Platão. Platão, dentro dessa ideia de mito, ele vai transpassar, agora ele vai olhar ao povo grego e vai identificar duas ideias divergentes. Quais eram elas? Mundo visível, que é o mundo material em que nós vivemos, e mundo perfeito, o mundo das ideias. Então, de acordo com Platão, essa ideia de mito era explicada de qual maneira? No mundo perfeito, tudo é belo, tudo é concreto, perfeito. Enquanto no mundo visível, no mundo material, tínhamos a cópia imperfeita de algo que no mundo das ideias era algo perfeito. Ok? Essa é a visão de Platão a respeito do mito e da sociedade. Vulgarmente falando, um outro pensamento filosófico a respeito do mito, certo? Por fim, nós temos então Aristóteles. E Aristóteles ele observava que no universo era necessário ter havido um primeiro movimento. E esse primeiro movimento foi gerado pelo primeiro motor imóvel. Ato puro, que não era necessário, não era dependente de ninguém. Ele foi aquele que deu o start inicial. É como se ele tivesse apertado o botãozinho que liga o console do seu videogame. Esse videogame seria o universo. Então, para Aristóteles, esse primeiro motor imóvel deu início à humanidade, deu início às movimentações do universo, à natureza como um todo. Certo? Vamos lá. Agora nós temos que entrar em outros conceitos. O crer
ou não crer em Deus, por exemplo, em uma divindade, crer ou não crer em algo superior que criou todas as coisas. Nós temos uma boa divisão aqui e linhas de pensamento que abordam esses assuntos. No que tange ao crer, nós temos, por exemplo, o teísmo. O que é o teísmo? São aquelas religiões, principalmente as religiões monoteístas, aquelas que acreditam em um Deus somente. Esse Deus, ele é todo-poderoso, criador de todas as coisas, ele tem características muito humanas, certo? Ele é onipotente, ele é onipresente, ele é onisciente, ele pode todas as coisas, certo? Quais são essas religiões monoteístas principais que eu citei aqui? Nós temos, por exemplo, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Todas elas baseiam os seus conhecimentos, os seus dogmas, as suas regras religiosas em livros sagrados. No caso do cristianismo, a Bíblia, no caso do judaísmo, a Torá e no caso do islamismo, o Corão. Ok? Vamos lá. Além do teísmo, nós temos uma outra imagem do crer, que é o panteísmo. Nesse caso, a crença não é que Deus, além de ser o Criador, ele também está em todas as coisas. Então, não somente nas coisas humanas, mas também nas relações entre as coisas humanas. Então, dentro desse ponto de vista do panteísmo, Deus está na relação conjugal do marido com a mulher, Deus está na relação fraternal do pai com o filho, Deus está em todos os aspectos da vida humana. Então, Deus ele não está solto, perdido, mas ele está em todos os aspectos da vida humana. Ok? Por fim, nós temos a ideia do deísmo. E qual é a ideia do deísmo? A gente pode usar muito bem Voltaire para explicar isso. É esse Deus que é o Criador, mas ele está ausente da sua criação. Ele criou todas as coisas, ok, maravilha. Mas agora ele se abstém do ser humano. Ele se abstém daquilo que ele criou. É como se ele tivesse criado e soltado assim, ó, vive sua vida aí, faz a sua vida aquilo que você quiser. É como se fosse um relojoeiro. Esse relógio ele foi feito por um relojoeiro. Todavia, o relojoeiro tem controle sobre esse relógio? Não. Da mesma forma, o Deus deísta é esse, o Deus criador, mas que se ausentou da humanidade, se ausentou da sua criação. Ao contrário do crer, nós temos o não crer. Aqueles que não creem na existência de um Deus. Nesse caso, se estabelece, por exemplo, o agnosticismo. O que é o agnosticismo? A gente tem que separar essa palavrinha em duas. A, do prefixo grego, que significa não, e gnosis, que é a palavra grega relacionada a conhecimento. Então, agnóstico significa falta de conhecimento, ou não conhecimento. De acordo com a linha de pensamento dos agnósticos, eles não têm substâncias necessárias, racionais suficientes para acreditar ou para não acreditar em Deus. Se eles não conseguem nem provar a existência, nem provar a inexistência de Deus, então eles simplesmente se abstêm de crer nesse Deus, ou de não crer. Eles simplesmente eles não se importam com provar a existência de Deus ou não provar, ok? O contrário do crer especificamente são os ateus. Esses sim, eles creem que Deus não existe. Basicamente isso. Eles podem provar que Deus não existe? Também não podem fazer isso. Mas eles simplesmente partem da premissa que eles não creem na existência de Deus. Todavia, muito diverge, porque pensam que para crer, você precisa ter fé. Mas para não crer na existência de Deus, no caso dos ateus, eles também precisam de fé. Eles precisam crer. E essa crença baseia-se na ideia de fé. Eles creem piamente que Deus não existe. Ok? Todo mundo está me acompanhando? Então vamos lá. Na Idade Moderna, surgiram então duas formas de acreditar ou de provar a existência de Deus. De acordo com o movimento empirismo ou com o movimento empírico, que tem a ver com os órgãos do sentido, nós temos um dos precursores que é Blaise Pascal. E ele dizia que Deus estava sensível ao coração. A partir do momento que eu tenho Deus sensível ao meu coração, eu não preciso de uma explicação racional para provar a existência de Deus. Eu não preciso de uma explicação científica para provar a existência de Deus, uma vez que eu sinto Ele dentro de mim. Ok? Ao contrário do empirismo, nós tínhamos o racionalismo, que previa o quê? Uma explicação racional para todas as coisas.
Nesse caso, o principal pensador é René Descartes. E Descartes ele parte da premissa do quê? Duvido, prestem muita atenção nisso. Duvido, tenho uma dúvida, logo eu não sou perfeito, ok? Olho para a natureza também não é perfeita, certo? Beleza, mas de onde surgiu essa ideia de perfeição? Quem colocou em minha mente que algo é perfeito? De onde me veio essa ideia? Logo, é necessário que haja um ser perfeito, para que eu imagine que algo seja perfeito. Nesse caso, esse ser perfeito, de acordo com René Descartes, é Deus. Ok? Esse daí é um método cartesiano, desenvolvido pelo próprio René Descartes. Ele estabelece isso tanto para as leis matemáticas, quanto para provar, de acordo com ele, a existência de Deus. Duvido, logo não sou perfeito. Então, de onde vem a ideia de perfeição? Obviamente que de um ser superior que é perfeito e que colocou essa ideia na minha mente. Esse ser superior é Deus. Ok? Vamos lá. Passando aqui da Idade Moderna e agora usando argumentos de filósofos ao longo da história para provar a existência de Deus. Comprovar que Deus realmente existe. Nós temos o argumento ontológico desenvolvido por Santo Anselmo. Santo Anselmo prevê que o quê? A partir do momento que eu penso que Deus é perfeito, pensei que Deus é perfeito, logo ele deve ter o quê? A perfeição da existência. Como eu posso pensar em algo que teoricamente é perfeito, mas ele não existir de fato? Então esse algo perfeito, teoricamente, não seria perfeito. Essa ideia de Santo Anselmo, aqui no argumento ontológico, é muito semelhante à ideia de René Descartes. Ok? Nós temos também o argumento cosmológico desenvolvido por Santo Agostinho. No argumento cosmológico, Santo Agostinho usa 3 métodos científicos para provar a existência de Deus. Ele prevê que todo efeito tem uma causa anterior. Então, essa caneta caiu. Por que essa caneta caiu? O efeito dela caiu. Porque eu a soltei. Então, todo efeito ele tem uma causa anterior. Só que ele vê que tudo na natureza é assim. Consequentemente, era necessário que tivesse um start inicial. Esse start inicial promovido por Deus. Ok? Da mesma maneira, ele vê movimento. Nenhuma coisa pode movimentar por si mesma. Ela precisou de algum empurrãozinho inicial para ela se movimentar. Logo, ele vê que quem é o autor desse empurrãozinho inicial? Deus. E também parte do princípio da contingência. Todo ser humano precisa de outro ser para que ele possa existir. Você pensar, você para nascer precisou dos seus pais terem um relacionamento. Consequentemente, os seus pais para existirem precisaram dos seus avós terem um relacionamento. Só que se nós entrarmos nessa ideia, vamos até um loop infinito que não tem fim, ok? Então, nesse caso, dentro do argumento cosmológico de Santo Agostinho, ele vê que Deus é esse elemento que deu o start inicial. Ele é o elemento primeiro, ok? E ele é o elemento, além de primeiro, o elemento puro. Ele não precisa de nada para existir. Ele simplesmente é, e é ele quem empurra, quem dá o start para as outras coisas existirem a partir dele. Ok? Por fim, nós temos o argumento do desígnio, e esse argumento do desígnio é para a gente fechar essa primeira parte da aula. Qual que é a ideia? Se o universo é perfeito, logo, ele foi criado por um ser perfeito. Quem é esse ser perfeito? Deus. Só que aqui a gente entra numa pergunta. O universo é realmente perfeito? Será que o universo é realmente perfeito? Ou será que existem coisas ruins que acontecem? E se Deus é todo bom e se o universo é todo perfeito, de onde vieram as coisas más? De onde surgiu a maldade? Isso daí fica para a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado dessa daqui. Assistam a próxima aula também para entenderem a continuidade e a finalização dessa aula. Gente, beijão, um abraço, até a próxima.